Bom dia, quinto ano. Hoje é sexta-feira e nós vamos, para a nossa aula de artes, nossa aula de redação, utilizando o nosso livro paradidático, Instituto Batista Correntino IBCA, nossa escola. Hoje são 11 de dezembro de 2020 e vamos aqui para a nossa aula de artes. Pega o seu livro aí, abra na página 12, mas antes do livro vamos fazer a nossa leitura. Pois na cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. Lucas 2:11. Vamos brincar. Então, na seção Vamos Brincar, na página 12 do seu livro, vamos fazer essa leitura. Você conhece estes instrumentos? São a cítara, o cânon, instrumento tradicional árabe, e o cantele, instrumento tradicional finlandês. Todos os instrumentos de cordas que, diferentes do violão, não apresentam braço. Então, aí nós temos esses instrumentos, são instrumentos de corda, mas eles não têm braço, não tem o apoio. As pessoas vão tocar aqui dessa forma, quando nós estamos vendo, essas mulheres tocando esse instrumento aí, o cantele. Aqui diz assim: agora você e seus colegas vão se transformar em pequenos luthiers, Nós aprendemos na aula passada que o artesão que fabrica instrumento de corda como violino, violão, viola, contrabaixo, bandolim, guitarra e outros, ele é chamado de luthier. E nós aprendemos também que, apesar de hoje em dia haver fábricas de instrumentos, existem ainda muitos luthiers em ação. Então, agora você e seus colegas vão se transformar em pequenos luthiers, construindo um cordofone semelhante aos instrumentos apresentados, aprendendo um pouco mais sobre a produção de som com cordas. Para isso, siga as orientações do seu professor. Gente, olha o que eu pensei aqui nessa parte. Na aula de inglês, vocês construíram muitos instrumentos, tá? Tinha instrumentos de cordas, tinham violões maravilhosos. O que eu gostaria que vocês fizessem? Apresentassem, tirassem uma foto de vocês com esses instrumentos que vocês já construíram. Se por acaso você não fez nenhum instrumento na aula da professora Jaciara, você vai ter que improvisar, aí você vai fazer. Você pode usar uma latinha de manteiga, colocar ligas, tá? E você será o luthier agora. Você que já confeccionou, não precisa confeccionar novamente, viu? Manda só a sua foto que eu vou considerar, porque aqueles trabalhos foram excelentes. Aí aqui nós vamos para a seção Instrumentos para Respirar. Além de encher os ouvidos, os instrumentos musicais podem encher os olhos. Foram muitos os artistas visuais que se inspiraram em instrumentos musicais para criar suas obras. Olha a seção de Diga aí, pede para observar essas imagens de obras de Pablo Picasso. Aqui nós temos a informação que aqui é de Pablo Picasso, é um violino. A legenda diz que foi uma colagem com caixas de papelão, papéis, guache, carvão, giz. Então traz toda a informação, que aí a data de nascimento do Pablo, do seu falecimento. Aqui também nós temos outra obra de Pablo Picasso, que é uma colagem com jornal, papel de parede, tinta. Então, todos os meios que foram utilizados para a construção desse instrumento. Então, aqui, o que nós percebemos aqui? Um violino. Bom dia. E aqui nós temos um violão. Então, a próxima questão diz assim: você consegue identificar os instrumentos musicais representados? Sim, Nós já fizemos a leitura da legenda e dá para ver que nós temos aí, um violino e um violão. O artista, ele representou os instrumentos de formas realistas. Gente, olha só, vamos observar e vamos localizar as partes dos instrumentos. O violino, ele está na primeira obra e o violão na segunda, indicando principalmente, as formas curvas. Aqui, é porque a tia colocou a imagem maior, mas dá para perceber que é um violão. Então, eles estão na forma realista, gente.
Não, né? Nós vamos perceber que eles não estão na forma realista. Aí, prosseguindo lá na página 14, o que vai pedir? Por que você acha que os artistas visuais se interessam por representar instrumentos musicais, gente? As diferentes maneiras que o tema ele pode sensibilizar e inspirar o artista. Talvez ele gostasse muito de música, né? A relação pessoal com o tema. Talvez ele tenha lembranças de violão, de violino. E isso desperta as emoções dele. Talvez também ele tenha curiosidade, né? Pela forma do objeto. Então, essas são algumas possibilidades porque ele representa os instrumentos. Você vai colocar aqui nessa imagem. Aqui vai falar que, inspirado na obra de Picasso, você vai criar uma composição misturando as técnicas de colagem e pintura. No material de apoio, você vai encontrar imagens de instrumentos musicais. Escolha um ou mais e crie sua composição em uma folha avulsa. Lembre-se de que você pode decompor as figuras escolhidas e complementar com desenhos e outros recortes e finalizar sua obra com pintura. Então, você vai lá no material de apoio, destaca e cola aí, ou em seu caderno ou em uma folha branca. E aqui na minha biblioteca, né, nós temos a obra de Picasso e o Macaco Zezé, que são dos autores Mércia Maria Leitão e Neide Duarte. E esse livro ele apresenta a divertida história do Macaco Zezé, que se mistura aos personagens da obra de Picasso. A história apresenta algumas obras de artistas e entre elas vai falar de instrumentos musicais, né? É muito interessante. Se você tiver a oportunidade de ler, pode ler. Ok, então essa foi a nossa aula de artes, coisa pouca. Então o que é que eu vou postar hoje, professora? Eu vou postar o instrumento que eu confeccionei com a professora Jaciara, pode ser um instrumento de corda, eu vi vários violões, e eu vou postar somente isso. Essa aqui do material de apoio você não precisa postar. E lá, à procura de um emprego, nosso livro paradidático, hora da nossa leitura, o que é que você vai fazer hoje? Você vai realizar a leitura do livro À Procura de um Emprego, das páginas 10 a 16, porque na aula anterior nós fizemos a leitura até a página 9. Você vai escrever em seu caderno de redação o resumo dessa aventura. De qual aventura, professora? Desde a primeira página? Não, da página 10 até a página 16. Você vai apresentar os melhores momentos da história. Lembre-se das regras dos parágrafos. Inicie com a letra maiúscula. O mínimo é de 15 linhas. Você vai fazer uma ilustração da sua história, ou seja, o desenho da história. Vai postar sua atividade do livro paradidático no grupo. A sua atividade realizada ela vale ponto para compor a sua média bimestral. Não deixe de realizar. Então, essa foi a nossa aula de hoje, viu? Tchauzinho para você, até amanhã. Fiquem com Jesus. E amanhã é sábado e tem aula. Bom dia.